Nós temos aqui algumas advertências e também promessas do Senhor para nós. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar? Santo Deus, nós louvamos ao Senhor pela oportunidade de nos reunirmos diante da Tua palavra, Senhor. Queremos te pedir a Tua bênção de nos iluminar para entender, Senhor, o Teu propósito na Tua palavra para as nossas vidas. Para que nós possamos perceber, Senhor, que a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é viva, é para os nossos dias e será para todos sempre, Pai. Nos ajuda a nos deleitar, Senhor, nas verdades aqui contidas, perceber o que o Senhor está falando conosco e o que o Senhor também está prometendo a todos nós, Pai. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que nos é dada hoje, Senhor, e que esse país continue tendo essa liberdade de livres podermos nos sentar diante da Tua palavra, estudá-la, perceber na Tua palavra a verdade, os preceitos para a nossa vida. É o que nós te pedimos nessa manhã, gratos também, Senhor, por isto nós participarmos. Amém. Meus irmãos, crônica significa os acontecimentos dos anos, ou poderíamos também traduzir como registros dos dias. No livro de crônica nós temos de Adão até o cativeiro babilônico, temos o decreto de Ciro autorizando os judeus exilados a voltar à sua terra. O cronista escreveu para esta comunidade restaurada. Tinha a preocupação de estabelecer um alicerce espiritual, um alicerce sólido para o povo de Deus. Ele enfatizou a importância da pureza religiosa e a restauração do verdadeiro culto a Deus. Então, quando nós lemos crônicas, nós devemos ler com esse enfoque, com este olhar, que o cronista, ao escrever, ele está percebendo o propósito de Deus para as nossas vidas, assim como foi para aquele povo inicialmente, que Deus está interessado num culto onde a relação entre Deus e o seu povo é uma relação de exclusividade, onde o culto lá é puro, onde a importância disso se evidencia na forma como o povo se reúne, como o povo se relaciona com Deus. Esse é o propósito de Crônicas, esse é o propósito pelo qual este livro foi escrito. Se você pegar e ler os livros dos reis, você vai ver que há muita semelhança. Ele registra os mesmos períodos dos reis, mas Crônica tem esse propósito, não só um livro histórico de relatar esse período, mas com o propósito de perceber a relação do Deus Altíssimo com o seu povo. Então é nesse contexto, é nessa intenção que nós também temos que ler esse livro, entender que Deus quer de nós um culto puro, onde Deus seja exclusivo na nossa vida. O livro também nos mostra que em meio a tantas ruínas das outras coisas, o propósito de Deus permanece para sempre, permanece firme. Então, quando nós estamos lendo esses textos aqui relatados e iluminados e inspirados por Deus, nós temos que entender isso, que apesar das adversidades, apesar das coisas se perderam ou quebrarem, o propósito de Deus permanece firme, sólido, permanece para sempre. Então, quando lemos esses textos, nós temos que perceber Deus agindo em nossas vidas, nos trazendo conforto para os nossos dias dentro desse propósito, dentro desse entendimento que as coisas podem quebrar, as coisas podem ruir, as coisas podem ser difíceis. Ainda passamos por diversidades, mas uma coisa permanece: a palavra do Senhor, o propósito dele, as suas promessas que irão se cumprir e permanecerá por toda a eternidade. Então, nós quando lemos o texto, nós temos que olhar para isso, pensar que a pureza que Deus requer de nós, num relacionamento exclusivo para Ele, onde Ele, Deus, o Altíssimo, Ele é o nosso Deus, e não há nada que pode se interpor entre nós. Quando nós lemos também, nós temos que perceber
que os propósitos do Senhor estão estabelecidos e eles vão permanecer para sempre. Ainda que tudo ao teu lado possa se desfazer, Deus continua te firmando, Deus continua te conduzindo no propósito eterno de um alicerce onde nós podemos caminhar e não vacilar. Aquele que crê acha conforto nisso, nessas palavras. Encontra conforto na firmeza inabalável do desígnio de Deus. Então, quando você pegar os livros de crônicas, veja com esses óculos, veja com essas lentes, pois esse é o propósito do cronista. Bom, você verá que aqui, nesse versículo que nós estamos tratando, ou melhor dizendo, nós vamos discorrer, tem um contexto da construção do templo. Foi o propósito de Davi. Davi desejou construir o templo, mas o Senhor não permitiu. As mãos de Davi tinham muito sangue, era um homem de guerra. O Senhor prometeu então que o trono de Davi ia permanecer e seu filho iria construir. O Senhor Deus iria orientar que Salomão então construísse o templo. Salomão então, ao terminar essa construção, depois de dedicar ao Senhor o templo com festas, o Senhor aparece uma noite para ele. Ele faz promessas e advertências a respeito das bênçãos que ele tem para o povo. Então, no versículo 12, ele diz: ouvi a tua oração. 7:12 diz: o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: ouvi a tua oração. Salomão faz uma oração ao Senhor, dedicando a ele o templo, pedindo a ele justamente isso que o Senhor vai falar na oração, em resposta à oração de Salomão, estas palavras a ele. Então, Deus vem ao encontro de Salomão e diz: ouvi a tua oração. E Deus então fala a Salomão e a todo o povo. Então diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. No versículo 14 que nós acabamos de ler. Queridos, a verdadeira espiritualidade e a pureza de culto que o Senhor exige de nós, como Ele exigiu dos nossos irmãos, nesse contexto, ela é caracterizada pela humildade. Ela tem o aspecto da fé e obediência bíblica. E é nesse contexto que nós veremos as advertências do Senhor e as bênçãos do Senhor para o seu povo. Então, a primeira coisa que diz: se o meu povo que se chama pelo nome. Então, há a particularidade aí. De fato, o Senhor está falando ao seu povo e está falando a nós. Ele diz: se humilhar. Primeira advertência que Deus nos faz perceber é que há necessidade de nós termos um espírito humilde, de nós nos humilharmos diante da majestade do Senhor, diante daquele que nós adoramos, daquele que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Nós precisamos ter esse espírito, nós precisamos considerar a condição que o Senhor coloca para nós, para que nós sejamos abençoados. Irmãos, muitas vezes certos textos como esse parecem tão distantes de nós. Apenas uma narrativa de um livro antigo, de um povo muito distante. Ao ler esses textos, dentro desse prisma, tira de nós a verdade sobre a nossa identificação com as mesmas posturas que esse povo tinha. Quantas vezes, talvez eu e você já tenhamos dito isso. O povo de Israel era um povo de dura servil. Israel era um povo difícil. Deus abençoava, Deus mostrava para eles o quanto Deus já havia providenciado coisas tremendas e no olhar do homem impossível de acontecer. E a gente diz: mas Israel sempre estava lá, teimando, sempre desobedecendo a Deus, né? A gente parece que aponta para o Antigo Testamento, para o povo de Deus, como se nós não fôssemos povo de Deus, como se nós não tivéssemos as mesmas práticas, como se a nossa postura diante de Deus não fosse igual. Então, quando nós lemos assim, às vezes, textos do Antigo Testamento, parecem textos distantes.
E eu pensando nisso agora, lembrei, David, quando eu estava estudando esse texto, eu lembrei de uma das nossas conversas, que aí tu fez uma observação interessante. Quando a gente vai no Novo Testamento, parece estar mais próximo da gente, lembra dessa conversa? Né? E aí é verdade, parece que quando nós lemos o Antigo Testamento, é um texto distante, é o do Antigo, né? É de um povo que não tem nada a ver conosco, ou que nós não participamos dessa aliança de Deus. Isso muitas vezes tira de nós o entendimento que as nossas posturas se identificam com a mesma postura do povo de Israel. Nós somos abençoados, Deus nos ama, Deus cuida de nós, Deus nos trata com imenso amor, e muitas vezes qual é a nossa postura? De incredulidade sob o poder de Deus. Qual é a nossa postura, às vezes, de distanciamento de uma relação muito íntima com Deus? E a gente anda também nesses ciclos. Uma hora nós estamos de um tremendo relacionamento com Deus, de uma proximidade tremenda, sentimos Deus agindo em nossa vida, nós somos tão abençoados quando nós somos alimentados pela palavra através de busca cada vez mais, mas também há tempos em que nós nos distanciamos. Obrigado, Ana. Não é isso? Representa exatamente a postura daquele povo. Sabe, e foi endereçado a este povo, de um povo de propriedade exclusiva de Deus. E nós somos o quê? Somos também esse povo. Um povo comprado com alto preço, mas também um coração igualmente pecaminoso como eles. Muitas vezes o nosso coração é altivo, egoísta, vaidoso. Um coração cego, que não consegue perceber o quanto esse amor de Deus, quanto o cuidado de Deus, quanto esse Deus é maravilhoso, um Deus conosco, um Deus capaz de fazer o que fez por nós, onde nós não merecíamos, mas o nosso coração, sendo muitas vezes vaidoso, achando que nós somos capazes ou que nós merecíamos alguma coisa de Deus, encobre o entendimento do quanto nós precisamos ser humildes diante de Deus, do Deus majestoso, um Deus de poder, um Deus que nos tirou do império das trevas. Meus queridos, a atitude de humildade é um dos pilares da vida cristã. Não há condições nenhuma de recebermos a palavra do Senhor, de recebermos as bênçãos do Senhor, de recebermos a salvação do Senhor, se o nosso coração, antes de tudo, não for um coração, humilde, que nos leva à gratidão e que nos levará ao reconhecimento do que Deus é para com todos nós. Jesus, no Sermão do Monte, diz: bem-aventurado, felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor já nos ensinava no sermão aos seus discípulos e a nós que o segredo para vermos o reino dos céus é este coração humilde, é uma disposição humilde para que tudo o que vier depois nós possamos receber, entendendo que é provisão de Deus, que é bênção, que é a graça de Deus sendo derramada sobre nós. O reino de Deus essencialmente pertence a todos que genuinamente foram salvos por Deus e humildemente reconhecem a própria falência espiritual. Sabem que não poderiam entrar no reino de Deus ou no reino dos céus por nenhum valor próprio. Quando nós temos essa disposição de um coração humilde, nós reconhecemos a nossa falência espiritual. Reconhecemos que não temos valor algum, não teríamos valor algum que pudéssemos mercadejar nossa salvação, que pudéssemos pagar o preço que Cristo pagou, o quanto nós ofendemos a santidade de Deus, o quanto nós criamos um relacionamento de ira ou de adversidade ou de inimizade, melhor dizendo, entre Deus e nós. E por causa também do próprio exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que humildemente se entregou por nós, foi levado ao Calvário e nenhuma reclamação saiu de sua boca, mas pelo contrário, ele reconhecia que era a vontade do Pai e ele queria fazer a vontade do Pai para nos salvar. Meus irmãos, a primeira
advertência que Deus fala a respeito de nós termos um culto verdadeiro, um relacionamento, e esse culto não é só esse ajuntamento que a palavra está falando, mas é uma vida em santidade, uma vida de culto ao Senhor, é reconhecer que nós temos que nos humilhar diante do Senhor, porque somos seu povo, mas se o meu povo se humilhar, Ele então virá, vai salvar a nossa terra, nossa vida, vai nos abençoar. Segunda advertência que o texto nos diz é que nós temos que orar e buscar a face do Senhor. O que nós precisamos, na verdade, é conhecer melhor a Deus. O que nós necessitamos é ter pleno conhecimento de Deus. É interessante que Paulo, escrevendo aos crentes em Éfeso, ele ora, lá em Efésios 1:17 está registrado, ele ora para que esses irmãos tivessem sabedoria e pleno conhecimento de Deus. Ora, Paulo sabia exatamente o contexto que esses irmãos passavam. Paulo conhecia muito bem esses irmãos a quem ele amava tanto e sabia as adversidades pelas quais eles estavam passando. Era um tempo de perseguição, um tempo de muita dificuldade. Mas interessante, Paulo não vai orar e dizendo: olha, Senhor, livra eles da perseguição, Senhor, livra esse povo desse sofrimento, Senhor, destrói esses romanos, Senhor, destrói todos os seus inimigos, estabelece teu reino aqui na terra. Não, Paulo não faz nada disso. Paulo diz apenas que esses irmãos tenham a sabedoria pelo conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus daria as condições de fortalecer esses irmãos. Esses irmãos seriam capazes de suportar qualquer adversidade pelos quais eles estavam passando ou que ainda iriam passar. É o que nós precisamos, meus irmãos, o que nós carecemos é conhecer mais de Deus, conhecer a Deus, esse Deus que nós servimos. Porque quando nós oramos, nós buscamos ao Senhor, Deus age em nós pela oração. A oração nos ajuda a conhecê-lo. Timothy Kelly fala aqui, através da oração, Deus realinha os nossos desejos. Deus molda o nosso coração dentro do propósito dele. É pela oração que podemos experimentar essa transformação. Porque aí Deus se torna gigante em nós. Deus se aperfeiçoa em nós. Porque nós estamos buscando a sua face. Nós estamos humildemente reconhecendo que nós não podemos. Mas ao Senhor da glória é que pertence todo o poder que é capaz de transformar e capaz de nos garantir salvação. O salmista também, no Salmo 119, versículo 18, é uma oração, ele diz: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Meus irmãos, esse desvendar é nesse relacionamento de relação pura com o Senhor, dentro da busca pela face do Senhor. Em oração nós podemos contemplar cada vez mais as maravilhas que o Senhor tem na sua palavra para nós. Ele diz: faz-me atinar com carinho, faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos. Ou seja, o Senhor faz-me entender através dos caminhos, os decretos que está na tua lei. Ele continua dizendo: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Senhor, me leva a conhecer mais e mais a verdade pelo caminho da justiça, porque é isso que me dá satisfação. E o salmista continua: inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Vivifica-me no teu caminho. Inclina o nosso coração vaidoso, Senhor, para conhecer os teus mandamentos. Senhor, mostra para o nosso coração quais são os teus decretos, para que nós possamos viver esse caminho, para que nós possamos ter essa relação que o Senhor deseja para nós. Então é uma oração que nós precisamos ter, uma vida de oração, um tempo de conhecer mais a Deus, de nos relacionar a Deus através da oração. Devemos nos humilhar diante da presença do Senhor. Mas a segunda advertência é importante para que nós possamos buscar ao Senhor em oração.
E o Senhor Deus faz a terceira advertência a Salomão e a todos nós, que nós temos que nos arrepender. Todas as duas outras atitudes que precedem o arrependimento, que é ter um coração humilde e orar e buscar a face do Senhor, não serão suficientes a menos que eles se arrependam, a menos que nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos e retornem ao caminho da comunhão com aquele que faz todas as coisas para o nosso bem. O contexto é para que aqueles que saíram do Egito não pudessem mais pensar no tempo em que viviam no Egito ou nos outros exílios, onde estavam debaixo de opressão, onde eles eram influenciados ou havia uma cultura politeísta ali para que eles pudessem cultuar outros deuses. O Senhor está tratando esses irmãos, esse povo dele, para que eles pudessem entender que a relação com Deus é uma relação de exclusividade, é uma relação de pureza. Por isso o Senhor Deus diz que tem que haver, além da humildade e o desejo de buscar a face do Senhor, tem que haver um arrependimento, para que eles pudessem retornar a um caminho de comunhão com Ele, com o Senhor que os tirou do Egito, que os tirou da terra da servidão, que os livrou daquele período tão difícil para o povo de Deus. Isaías 55:6 diz: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto Ele está perto. Meus queridos, nós precisamos apresentar isso a tantas pessoas, a necessidade de buscar ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo, enquanto há tempo, enquanto o Senhor está perto. Haverá um tempo em que as pessoas não terão mais essa oportunidade, e aí já passou o tempo em que a longevidade da graça de Deus tinha estabelecido para a salvação. Portanto, é tempo nós pensarmos em tantas pessoas que fazem parte do nosso relacionamento, que precisam ouvir dessas advertências sobre Deus está presente. Ele precisa ser encontrado para que a salvação se estabeleça na vida de tantas pessoas. Lamentações 3:40 diz: examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. É necessário nós examinar a nós mesmos, os nossos corações, para saber se de fato nós estamos caminhando de retorno à comunhão com o Senhor, ou se os nossos caminhos estão cada vez mais distantes de Deus. Se estamos caminhando em direção ao Senhor ou se estamos indo numa direção contrária. Examinar o nosso coração diante da palavra do Senhor. Essa é a forma de vermos se nós estamos cumprindo essas advertências do Senhor. O arrependimento é o princípio do Evangelho. Essencialmente, é a mudança de mente e coração na perspectiva de Deus para transformar a vida do homem pecador. É o reconhecer que nós mesmos não podemos, mas pela graça de Deus nos permite confiar na obra redentora de Cristo. O arrependimento é essencialmente esse caminho que nos leva a conhecer o princípio do Evangelho, que a graça é salvadora mediante a fé. Precisa haver primeiramente esse arrependimento para que isto aconteça na vida das pessoas. Mas às vezes os nossos corações são duros demais para reconhecer isso. Nossos corações às vezes não permitem que o Senhor tome conta do todo. Nós ainda guardamos partes deste coração para nós mesmos. João Batista pregava a respeito do arrependimento. Lá no deserto ele dizia: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. O apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo para o perdão dos pecados. Portanto, meus irmãos, o arrependimento é crucial para que Deus de fato nos abençoe, para que Deus de fato dê ao povo as bênçãos que Ele tem reservado para nós. Meus irmãos, as advertências precedem promessas.
É interessante que o Senhor faz essas advertências, mas olha agora, leia comigo, versículo 15: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. 16: escolhi e consagrei este tempo para que o meu nome seja nele perpetuamente. Nele estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Senhor Deus, faz-nos promessa. O Senhor verbaliza para nós, antes das bênçãos, advertências e caminhos, ou o caminho que nós temos que trilhar para receber essas bênçãos todas dele. Ele fala: perdoarei os pecados. 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Querido irmão, Deus deseja perdoar o seu pecado. Mas antes de tudo, tem que ter uma disposição humilde. Tem que buscar a face do Senhor em oração. Tem que se arrepender verdadeiramente para que os pecados sejam perdoados. O Senhor também promete a nós que os seus olhos estarão abertos. Salmo 34, 15 diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Queridos, eu e você somos justificados por Deus, e os olhos do Senhor estão abertos a nosso favor. Deus está a nos olhar todos os dias. Quinta-feira, eu viajando de Recife para João Pessoa, nós entramos no avião e aí taxiamos. Quando chegou na ponta lá para ele partir, o piloto parou e estava em silêncio, passou ali uns 5 minutos e ele disse: um problema na aeronave, nós vamos voltar para o aeroporto. Quando paramos lá no aeroporto, ainda antes de descer, o primeiro a entrar é um mecânico. Ele entra, né, e vai direto para a cabine. E houve aquele silêncio todo. E aí começou uma tensão dentro do avião. O cara na minha frente começou a gritar com a aeromoça que queria sair. Primeiro começou com uma senhora dizendo: eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair. E aí depois o outro que estava na minha frente aqui, logo na primeira cadeira na minha frente, começou a gritar com a aeromoça também que ia sair. E ela não teve muito jeito na hora de conduzir o processo. E ele desesperado, dizendo quem é que também que vai pagar meu prejuízo de um compromisso que eu tenho agora em João Pessoa. E eu disse: calma, cara, calma, tudo vai ser resolvido. Irmãos, os olhos do Senhor estão atentos aos seus filhos. E eu disse para ele: nós estamos salvos, cara, nós estamos aqui em terra. Se o piloto lá em cima disse: tem um problema agora, a gente vai ter que voltar ao aeroporto, e se desse tempo, né? Os olhos do Senhor estão atentos a todos nós. Os ouvidos do Senhor estão abertos a ouvir o nosso clamor. Salmo 69:16 diz: ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim segundo a tua muitíssima piedade. Ouve, Senhor, com a tua misericórdia. O Senhor tem misericórdia de nós, meus irmãos. Quanto nós precisamos exercitar, né? Eu me coloco no primeiro desta lista de buscar ao Senhor em oração, porque os ouvidos do Senhor estão atentos com muita misericórdia ao nosso clamor, à nossa petição. E ele diz que olha para mim, o salmista, segundo a tua muitíssima piedade, ou muitíssima bondade, ou muitíssimo amor. O Senhor olha para nós com olhar de misericórdia. Todos os dias eu imagino que Deus olha para mim com tanta misericórdia e diz: meu filho, se não fosse eu agir com tanta misericórdia na tua vida, como seria, né? Meus irmãos, Deus nos dá a advertência que precedem a todas essas bênçãos. É necessário para uma vida cristã, um culto saudável, puro, uma vida de um relacionamento que o Senhor será exaltado. Precisamos ter esse coração humilde,
Precisamos buscar a face do Senhor, precisamos nos arrepender, para que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Agradecemos porque nós buscamos na Tua palavra e ela nos ensina. Obrigado, Senhor, porque ela nos instrui, nos adverte e nos mostra quantas bênçãos o Senhor tem para nós também. Que possamos, Senhor, ter esse coração humilde, que possamos buscar a Tua face e nos arrepender sempre que nós estivermos nos distanciando do Senhor ou cometendo qualquer coisa que Tu não sejas glorificado. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja visto em nossas vidas e que o nosso culto para com o Senhor seja um culto santo, vivo e agradável. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.